Saúde os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Eu fico muito alegre em estar com vocês essa noite. Desde já eu quero agradecer aqui o convite e a confiança, meu amigo Rafael, aos pastores desta igreja, que Deus possa abençoar mais e mais a vida de vocês. É uma honra estar reencontrando Rafael, sua família, e estar aqui esta noite, sabendo que Deus quer falar conosco, logo após nós termos adorado e exaltado o seu nome. Estamos em um ambiente bem congregacional. Louvamos, adoramos a Deus e agora vamos ouvir a sua voz. E aí eu faço um pedido todo especial a você, e esse pedido não é porque eu estou com o microfone, mas é devido ao momento. Em todo o culto, lógico, nós devemos prestar reverência. Mas se nós queremos ouvir a voz do Senhor, nós escutamos em muitos momentos. Mas em específico, o momento da palavra é onde Deus mais fala conosco. Então eu creio que Deus tem algo para o seu coração. E se você redobrar a sua atenção e não deixar que nada atire de você, eu creio que você pode escutar a voz de Deus. Até porque nós vamos fazer uso da sua maravilhosa e sagrada Escritura. Amém? Então, com muita reverência, eu peço que você abra aí a sua Bíblia. No livro dos Salmos, o Salmo 1. Nós vamos ler ele todo. São apenas 6 versículos. Livro dos Salmos, o Salmo de número 1. Talvez a minha versão seja um pouquinho diferente da sua, mas dá para nós entendermos. Assim nos diz a palavra de Deus. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira ou na roda dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. E ele será como a árvore plantada junto a rio de água, que gera seu fruto em sua estação. Sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Curve sua cabeça, feche seus olhos rapidinho. Senhor, obrigado por esta noite, por esta oportunidade. Que o teu nome, Deus, seja engrandecido e glorificado neste local mais uma vez. Fala conosco, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Amém e amém. A Bíblia é de todos os livros que existe na história da humanidade, o mais espetacular, o mais impressionante, o mais singelo, e faltam adjetivos para nós dizermos o que a Bíblia é. E dentro da Bíblia nós vamos encontrar particularidades que só nela nós podemos encontrar. E uma destas particularidades é o livro dos Salmos. Nele nós vamos encontrar pessoas rasgando a sua alma diante de Deus em uma oração onde eles mostram sua tristeza. Mas neste mesmo livro, onde alguém escreve um salmo mostrando a sua tristeza, também há alguém mostrando como a sua alma está cheia de alegria. Outro momento nós podemos ver alguém dando um conselho, enquanto em outro momento nós vamos ver alguém dando uma advertência do que não deve ser feito. Esse é o livro dos Salmos, mas o que é mais impressionante é que os Salmos é escrito cheio de emoção e de sentimento. Se tem algo que os salmistas deixavam nos Salmos, eram os seus sentimentos. Ninguém falava nada da boca para fora, ninguém escreveu nada sem colocar a verdade do que estava sentindo. Se você ler os Salmos com atenção, você vai perceber que por detrás dele estão os sentimentos de cada salmista. E o que é impressionante é que este primeiro Salmos, de toda essa coleção,
já inicia nos mostrando algo que nós, como igreja do Senhor, precisamos entender bem. É que existe uma grande diferença entre aqueles que escolheram entregar a sua vida a Deus e entre aqueles que rejeitam o governo de Deus sobre as suas vidas. Não existe semelhança entre esses dois tipos de pessoa. A pessoa que se entrega, como a gente cantou, por completo, nem que seja necessário arder na minha ardente, essa pessoa é diferente daquele que endurece o seu coração e diz: não vou me entregar a este Deus, prefiro viver do meu próprio modo. E a palavra tem um nome ou uma denominação para esses dois tipos de pessoas. A primeira, que eu falo que se entrega a Deus, que pega a sua vida e coloca no altar de Deus, que prefere o governo de Deus sobre ela, a Bíblia vai dizer que esta pessoa é o justo. Justo não porque nele próprio há justiça, mas justo porque o Deus que é justiça deu a ele a sua justiça por causa do seu filho. Em contrapartida, aquele que não quer se entregar a Deus, na palavra nós vamos conhecê-lo como ímpio. Uma palavra dura, uma palavra pesada, mas a Bíblia é quem denomina assim, porque se ele não quer o governo de Deus, quem é que vai governar a sua vida, a não ser a sua natureza carnal? A sua natureza que tem tendência para o pecado. Logo ele vai praticar o que não é de acordo com a vontade de Deus. Você quer um exemplo melhor? Então me acompanhe na palavra, por favor. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, o capítulo de número 6. Versículos de número 5, 6, 7, 8. Olha o que a palavra de Deus nos diz. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram apenas vil, continuamente. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso afligia em seu coração. O Senhor disse: eu destruirei o homem a quem criei na face da terra, tanto o homem quanto o animal e a coisa rastejante, e as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Olha o versículo 8. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Os 3 primeiros versículos é falando sobre pessoas onde a impiedade tomou de tal forma o coração delas, que elas estavam praticando pecado após pecado, e não satisfeitas com isso, elas continuavam a fazer o que era grave diante de Deus, ao ponto de Deus dizer: vou destruir tudo o que existe. Só que um homem acha graça diante de Deus, alguém que a própria palavra vai dizer que é justo. Este homem, Noé. Então nós podemos entender melhor o que é o justo e o que é o ímpio. E o porquê que antes de falar dos Salmos eu tive que fazer toda essa explanação. É porque o primeiro Salmos dessa coleção de 150 é justamente falando sobre a diferença que existe na vida do ímpio e na vida do justo. E é interessante que os Salmos começam dizendo assim: bem-aventurado, abençoado, feliz aquele que. Então a gente entende que o salmista vai dizer o que é necessário fazer ou não fazer para ser alguém feliz. E qual é a pessoa que não quer felicidade, irmãos? Como é que terminam os contos infantis para as crianças? E foram felizes para? Desde criança nós somos ensinados que a felicidade é algo bom. Desde criança nós escutamos conselhos: olha, procura por esse emprego, faz essa faculdade, toma essa atitude, porque se você fizer assim, você vai ser uma pessoa mais feliz. As nossas escolhas é baseada nisso, em ser pessoas mais felizes. Então a felicidade muitas vezes é aquilo que as pessoas correm, que as pessoas almejam, que as pessoas gastam sua vida ao encontro de serem felizes. E o primeiro de todos os salmos é justamente falando sobre isso. Bem-aventurado, traduzindo de forma mais clara, feliz é aquele que.
Só que se alguém está escutando esses salmos, ele espera que logo após essa frase, o salmista diga o que é necessário para ser feliz. Porque ele diz, bem-aventurado, feliz, abençoado é aquele que. Ele diz, opa, ele vai falar o que é preciso fazer para ser feliz. Só que ele não faz isso, ele fala o que não é para ser feito, para poder ser feliz. Ele diz, bem-aventurado é aquele que, ou seja, a felicidade está perto de quem? Pode ser feliz aquele que, aí ele vai dizer como não se deve agir aquele que quer ser feliz. Porque no próximo verso ele diz, continuando, aquele que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro, se você quer ser feliz, então não dê ouvidos a conselho daqueles que praticam a impiedade. Segundo, não ande no caminho deles. E terceiro, não se assente na roda dos escarnecedores. E aí eu quero explicar melhor para você. O primeiro conselho é, não escute o conselho dos ímpios. E a pergunta que vem logo depois é, quem é que tem te dado conselhos? Quem é a pessoa que você chega diante dela e diz, me ajuda nesta situação, qual é a saída para ela, o que eu devo fazer? Essa pessoa é alguém que o coração dela está voltado para Deus, ou o coração dela é tão duro que ela virou as costas e correu em outra direção. Porque se ela for uma pessoa que correu para distante de Deus, então com provável certeza, os conselhos que ela vai te dar, também te distanciarão de Deus. Então o que o salmista está dizendo é, se você quer ser feliz, não escute esse tipo de conselho. Nós estamos vivendo em pleno século 21, e cada dia que passa, cada vez mais, esses conselhos aparecem. As pessoas estão se tornando egocêntricas, as pessoas estão se tornando antropocêntricas, elas são centro, elas precisam crescer. Enquanto Jesus diz que a gente deve amar ao próximo como Ele nos amou, as pessoas estão dizendo, eu tenho que amar o próximo, mas antes eu tenho que me amar. Porque a palavra de Deus diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, usa até a própria palavra. Se eu não me amar, eu não posso amar o próximo. E faz disso uma justificativa para encher o seu ego e dizer, eu preciso ser, eu preciso aparecer. E o conselho que ela vai dar muitas das vezes infla, mas não ajuda. Mas nós devemos escutar os conselhos que nos aproximam de Deus, e não os conselhos daqueles que fogem para distante de Deus. Então a pergunta que fica aqui, quem é que tem te aconselhado? Primeiro, se você quer ser feliz, não dê ouvidos aos conselhos que vão te afastar de Deus. Segundo, não ande no caminho daqueles que correm para distante de Deus. Sabe o que a palavra está dizendo? Não imite aqueles que estão desagradando a Deus. Muitas vezes nós temos a tendência de imitar aqueles que estão próximos da gente. Certo pastor uma vez me disse que nós somos o cálculo ou a medida das 5 pessoas mais próximas de nós. E muitas vezes nós nos aproximamos de pessoas que podem nos distanciar de Deus, e o caminho delas também não são caminhos agradáveis. Então o que fica para nós essa noite é, não imite os seus passos. O que a palavra está nos dizendo é, não ande como andam estas pessoas que preferem servir a si próprio e não a Deus. É por isso que o salmista escreve, bem-aventurado aquele que não ouve o conselho dos ímpios, mas também aquele que não anda no caminho de pecadores. E por último, o conselho que ele dá sobre o que não fazer também é bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que a palavra está nos dizendo? Quando nós estamos ouvindo aqui, se assentar na roda, ou nesta versão, a cadeira, significa, bem-aventurado é aquele que não tem relacionamentos íntimos com pessoas que vão olhar para as coisas sagradas e vão escarnecer essas coisas sagradas. Porque na Bíblia também está escrito que comunhão pode haver entre a luz e a treva, entre Deus
e Belial. Isso é um conselho para que você seja feliz. Às vezes você quer andar com pessoas que vão te afastar de Deus. E sabe o que está escrito também? Que as más conversações corrompem os bons costumes. O que é? Isso significa esse é o prazer de quem encontra a palavra de Deus. E o interessante é que o verso 2 começa assim, ó, antes, ou seja, ao contrário de tudo isso, ele prefere a palavra do Senhor. Esta palavra é poderosíssima para isso. E o final do verso é o seguinte: na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ele é constante. Ele está todo o tempo na palavra do Senhor. Eu faço uma pergunta rápida para você. Quanto tempo da sua vida você para e investe na palavra de Deus, para meditar nesta palavra? Porque o salmista está dizendo que se alguém quer ser feliz e ser justo, ele precisa meditar, não só durante um tempo, não só durante alguns minutos, mas de dia e também de noite. Ou seja, ele está em constante tempo buscando a palavra de Deus. É o que a Bíblia está nos dizendo, que a felicidade está aqui, diante deste livro sagrado. Porque bem-aventurado aquele que não faz tudo o que foi dito, mas que prefere encontrar prazer na palavra do Senhor. Enquanto o discurso do mundo é que o seu prazer é o que tem que ser mais importante, e não importa como você deve alcançar esse prazer, a palavra está nos dizer que o verdadeiro prazer é encontrado nas Sagradas Escrituras. E não só isso, mas em quem medita, ou seja, quem vive a palavra de Deus.
Essa é a primeira parte dos Salmos. A gente pode dividir ele em 3 partes, e a primeira parte é essa: a atitude entre o justo e o ímpio, porque a segunda parte vai ser as comparações entre o justo e o ímpio. Verso de número 3 diz: ele será como a árvore plantada junto a rios de água viva, que geram seu fruto em sua estação, sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele fizer prosperará. O justo é comparado a uma árvore, e a primeira parte diz que é plantada junto ao ribeiro, na beira do riacho. Você já viu como são as árvores que são plantadas na beira do riacho? Elas são bonitas, elas são firmes, elas são grandes, elas mostram imponência, porque todo o tempo elas estão firmes, mas todo o tempo elas têm algo para regar as suas raízes. Essa é a comparação que o salmista está dizendo. Aquele que prefere a lei do Senhor a fazer tudo isso, ele vai ser igual uma árvore que é plantada na beira do riacho. É firme, e se é firme, pode vir o que for, ele não será abalado, porque nas suas raízes tem algo lhe dando sustento todo o tempo, e isto é a palavra do Senhor. A água que vem e rega as raízes do justo é a palavra do Senhor. Para os tempos de tempestade, tem palavra. Para os dias difíceis, há palavra. Para quando parecer o fim, existe palavra. No dia que a alegria encher o seu coração, tem palavra de Deus. Para o dia que parecer que todo mundo te abandonou, também existe palavra do Senhor. Porque o justo que age assim, será como a árvore plantada na beira do rio. Ela é forte, ela está sustentada por Deus. Mas não somente isso, ele continua, que ele também, plantado à beira dos rios, dá o seu fruto na estação certa. E você sabe qual é o fruto do justo? Abra por favor a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo de número 5, do verso 8 ao verso 10. Efésios 5, 8 a 10 diz: porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é aceitável ao Senhor. Isso é o fruto do justo. O fruto do justo é baseado em bondade, justiça e verdade. Por quê? Porque nós estamos plantados à beira do rio, e o rio que nos rega é Jesus, e Ele é o maior exemplo de bondade, justiça e verdade. Esses são o fruto dos justos. O fruto de um justo é cheio de bondade, é cheio de justiça e é cheio de verdade. Ele não é enganoso. Irmão, você já comeu um fruto enganoso? Que você foi com toda essa semana mesmo. Comprei um abacaxi lá para casa. Ele ainda estava assim de verde. Eu digo, eu não vou cortar agora, que senão eu vou perder. Vai jogar fora, porque está verde. Deixei ele amadurecendo, só que eu esqueci do bendito do abacaxi. Quando eu lembrei, o abacaxi já estava passando do ponto. A casca já estava quase laranja, não era mais nem amarela. Eu disse, mas ainda dá alguma coisa. Na hora que eu abri o abacaxi, eu fui cortando ele por partes, porque a primeira parte que eu cortei, o meu já estava preto. Aí eu fui diminuindo, eu digo, eu vou encontrar uma parte boa do abacaxi. O abacaxi estava completamente podre, até o final. Foi um fruto que me enganou. Por quê? Não serviu para mais nada. Mas o fruto do justo não é assim. Ele é com bondade, ele é com justiça e ele é com verdade. Além do justo que pratica isso, que acha prazer na lei do Senhor, ser alguém plantado junto à beira do rio e dar o seu fruto na estação certa, ele também tem a aparência das suas folhas não murcharem. Entenda bem, eu não estou dizendo nesta noite que aquele que anda com o Senhor não passa por dificuldades. Eu não posso ser leviano e mentiroso de entrar dentro desta congregação esta noite e dizer que quem está com Jesus não passa por situações difíceis. Isso seria mentira da minha parte. E quem mente em cima de um púlpito sagrado, ou é louco ou é corajoso.
até demais, porque estamos diante da palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que esse aspecto de ter folhas que não murcham é algo que vem da parte do Senhor. O que eu estou falando é que em Deus nós não seremos abalados ao ponto de sermos destruídos e de todas as folhas serem deixadas no chão, murcharem. Aquele que anda com o Senhor até passa por situações difíceis, mas Deus é o seu sustento. A nossa força não está na mão dos homens, não está no nosso dinheiro e nem tampouco nas nossas emoções. A nossa força está em Deus. E é por isso que as nossas folhas não murcham. Por último, ele diz que tudo aquilo que ele faz, prospera. Eu poderia muito bem usar essa parte para dizer que a partir de hoje, tudo que você fizer vai render mais dinheiro. Você vai ser próspero nisso. Mas não é bem assim. Tudo que nós fazemos prospera, significa que o resultado é bom. Até quando parece que não é bom, é bom. Até quando parece que vai dar errado, o final dá certo. Porque no final, o nome de Deus é glorificado. E se o nome de Deus é glorificado, então a gente está bem. Quer ver um exemplo? Pedro e João pregam e depois de pregarem, apanham. Alguém olharia para a situação e diria: peraí, calma aí. Isso daqui não foi uma boa escolha não. A gente apanhou, mas sabe como é que eles saíram de lá? Alegres, porque eles foram encontrados dignos de sofrerem pelo Evangelho de Jesus. Ou seja, no final o resultado foi bom, porque mais de 3.000 pessoas se converteram a Cristo na primeira pregação de Pedro. Ou seja, o que ele fez prosperou, mesmo que para isso ele tenha que ter apanhado e sofrido. Mas logo após o verso de número 3, nós vamos ver o salmista comparando o ímpio, não como uma árvore que é frondosa e que dá frutos e que suas folhas não murcham, mas ele compara o ímpio a uma palha. Verso de número 4 diz: os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Talvez para muitos aqui esta noite, escutar isso não faça tanta diferença, porque você não tem tanta intimidade com a palha, com a colheita. Então eu te explico melhor. Naquela época, e ainda em algumas partes de Israel hoje, o que comanda a economia é a agricultura. E em algumas partes, a agricultura à base de grãos, trigo, cevada e entre outras coisas. Quando chegava a época da colheita, eles iam para dentro do lagar, que era mais ou menos um buraco no chão. Talvez você já tenha escutado isso na história de Gideão. Onde é que ele está quando o anjo do Senhor o encontra? Pisando uvas no lagar. Por quê? Por causa dos inimigos, ele tinha medo de pisar uva no campo. Então ele foi para o lugar que não era para pisar uva, mas para colher trigo. E por que para se ter o resultado do trigo era necessário ser dentro de um buraco? Porque se acontecia da seguinte maneira a colheita: eles entravam ali naquele buraco e eles começavam a debulhar o trigo e a pisar o trigo. E o que era grão era separado da palha. Mas como é que eles faziam para ficar só o grão, que é algo bom, e ser jogado para fora a palha, que não tem nenhuma produtividade, ou que não tem nenhum proveito? Então eles jogavam para cima daquele buraco a palha e o grão. O vento levava a palha, o grão caía de novo. E esse era o processo de separação entre trigo e palha. É por isso que o salmista vai dizer que o ímpio, aquele que vive distante do Senhor, aquele que pratica o pecado todos os dias e que não sente nada, é como essa palha que é jogada e o vento leva. Enquanto o justo dá fruto, tem produtividade, o ímpio é como essa palha, é como se não tivesse nenhum proveito. É como se não tivesse firmeza de nada. O vento leva, as coisas da vida o enganam. Por quê? Porque ele não está firmado em Deus, mas em si próprio.
Numa época onde nós estamos vivendo, cada dia mais as pessoas se desesperam, mas quem está em Cristo Jesus está firme na rocha, e quem está firme na rocha não se desespera, mas confia em Deus. Aí no mesmo livro de Salmos está escrito que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Enquanto o justo dá fruto, aquele que decide viver distante de Deus é como uma palha, não vai ter produtividade de nada. E essa é o final da segunda parte dos Salmos. Primeiro, as ações de justo e ímpio. Segundo, as comparações, o que eles são comparados. E por último, o fim dos seus caminhos. Verso de número 5. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, nem pecadores na congregação do justo. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Irmãos, é por isso que é difícil haver uma comunhão entre alguém que quer estar distante de Deus e entre alguém que está próximo de Deus. Porque o versículo nos diz que o justo, ele tem o seu caminho conhecido, mas o ímpio, o seu caminho perece. E o versículo 5 diz que o justo não, que o ímpio não resiste ao juízo de Deus e nem pode permanecer na congregação do justo. Aí talvez alguém olhe e diga assim: mas por que é que o ímpio não resiste ao juízo? Ou por que é que ele não pode estar na congregação dos justos? É porque o seu caminho, no final, acaba perecendo. É por isso que há pessoas que nós olhamos para ela e até parece que o seu caminho é algo bom, mas a palavra nos diz: há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim é fim de morte. E eu disse tudo isso aqui esta noite, e talvez alguém aqui possa estar se questionando: o que eu sou? Um justo ou um ímpio? Para nós finalizarmos, eu já passei um pouco do horário. Eu quero aplicar esta palavra, este salmo à sua vida. Se você se fez essa pergunta, dizendo: eu sou um justo, eu sou um ímpio, e a resposta foi: meu Deus, eu não me encontro como justo, eu estou distante de Deus, eu estou mais próximo de ser alguém que prefere correr de Deus do que se aproximar dele, do que correr para Deus. O que é que eu devo fazer? Eu te digo: primeiro de tudo, abandone a impiedade. Abra sua Bíblia comigo lá em Tito, capítulo de número 2. Tito 2. Verso de número 11. Porque a graça de Deus que trouxe salvação manifestou-se a todos os homens. Olha o 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. É tempo de nós deixarmos de lado a impiedade e corrermos para Deus. Talvez você olhe para mim e diga: mas eu não sou um ímpio. Mas ao tempo que você olha para mim e diz: eu não sou ímpio, o seu coração diz: mas você não está próximo de Deus. Cada dia que passa você se distancia dele. Então esta noite Deus te chama para a sua justiça. Deus não quer que você se distancie ao ponto de um dia olhar para si próprio e dizer: me tornei um ímpio, preferi a impiedade. Mas nesta noite, a graça de Deus neste local, para que você seja encontrado como um justo. E a segunda aplicação de quem abandona a impiedade é: ele vive pela fé. Porque se você quer ser justo, você tem que viver pela fé. A palavra de Deus nos diz em Romanos o quê? O justo viverá pela... Eu não estou falando aqui para amanhã você abandonar o seu emprego, deixar a sua casa.
e dizer que agora vai viver da fé, porque se você viver da fé, você vai ter todos os dias, eu não estou falando isso, Deus vai te sustentar, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando que é viver pela fé, é viver pela palavra, é crer nas Escrituras. Isso é viver pela fé, pelo que a Bíblia nos mostra. Isso é viver pela fé. E um justo vive pela fé. Você já fez a análise da sua vida? Quem é você em toda essa história? Você está mais próximo de ser considerado um justo ou ímpio? E para finalizarmos a mensagem esta noite, eu disse que desde criança nós somos ensinados que devemos correr atrás da felicidade. Mas eu digo com toda certeza para você, você não tem força nenhuma em você próprio para alcançá-la. Como assim, irmão Neemias? É porque você não pode alcançar a verdadeira felicidade sozinho. É mentira se alguém dizer que você pode ser feliz de forma verdadeira sem buscar ao Senhor. Porque a verdadeira felicidade não é encontrada neste mundo ou nesta época. A verdadeira felicidade é eterna. O justo busca esta felicidade, sabendo que ela não está aqui. Nossos carros, nossas casas, nossas roupas, nossos dinheiros, nossos relacionamentos não nos trazem a verdadeira felicidade que um dia se apresentará nos céus de glória. Esta é a verdadeira felicidade. Lembra do versículo que foi lido aqui na mensagem inicial de devocional? No dia em que esta carne se revestir de incorruptibilidade, no dia do que é mortal se tornar imortal, no dia daquilo que é passageiro se tornar eterno, então encontraremos a verdadeira felicidade. E ela é estar com Deus para sempre na eternidade. Mas só pode encontrar essa felicidade quem entrega a sua vida para Deus, abandona a impiedade e se abraça com o verdadeiro Deus. É por isso que eu disse e afirmo, você não pode sozinho encontrar a verdadeira felicidade. A minha mãe tinha um caderninho de hinos, e um dos hinos ele era muito antigo, do J. Neto, e o J. Neto cantava: não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a dura cruz, sem a ajuda de Jesus, do lugar você não vai sair. Você não pode ir ao encontro de Deus sozinho. Você não consegue. Mas nesta noite Ele diz: vem, filho amado. Eu não estou prometendo para você a felicidade aqui. Eu não estou dizendo que amanhã você vai ser uma pessoa que vai viver sorrindo e que tudo vai ficar bem. Mas eu tenho a certeza, eu te garanto, que se esta noite você analisou a sua vida e disse: eu preciso de Deus, então eu te garanto, a vida eterna é cheia de felicidade, porque lá está o nosso motivo de alegria, Jesus, e este de braços abertos a nos esperar. Fiquem em pé, por favor. Vamos louvar a Deus. Se o pastor me permite, vamos louvar a Deus. Eu vou fazer uma oração para encerrar a mensagem. Eu vou devolver o microfone a quem é de direito. Mas já que nós entendemos que esse Deus é digno de louvor, por nos dar a alegria que não é passageira e que não depende deste presente mundo, então nós iremos terminar louvando e adorando o seu nome. Curve a sua cabeça e ore juntamente comigo. Senhor, nós te damos graça, porque a felicidade não depende, Senhor Jesus, das coisas deste mundo. Porque se nós somos considerados justos, não é por nossas próprias forças ou por nossas próprias atitudes. Nós cremos que tudo que temos vem de Ti. Se há alguém nesta noite, Deus, aqui neste local,
ou através deste vídeo, Pai, que considerou que não é um justo, ou que olhando para a sua vida, percebeu que está fugindo de Ti e quer se entregar, derrama da Tua graça sobre esta pessoa, transforma a sua vida e traz a alegria eterna ao seu coração. E sobre nós, Pai, que um dia tivemos um encontro contigo, fortalece-nos até o dia que nos encontrarmos para a felicidade eterna. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém.